tudo bem, gente? Meu nome é Wesley Fonseca, eu tenho 20 anos, eu sou aluno do curso técnico em automação industrial, sou do 4º ano e bolsista voluntário do projeto das ações afirmativas do NEPEGS. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Vinícius Barcelos, sou estudante aqui do IFRS Campus Rio Grande, atualmente eu estou no 4º ano do curso técnico em refrigeração e climatização, também sou bolsista do NEPEGS, atualmente num projeto de iniciação científica, e hoje estamos aqui para a nossa ação, nossa última atividade da 9ª Semana Feminista do NEPEGS, que vai ser uma roda de conversa com mulheres importantíssimas e muito incríveis da área da educação física. E a gente vai aqui compartilhar as vivências delas, as trajetórias. E o intuito é ser uma roda de conversa muito interessante para todos nós. Primeiro começa aí. Tá, eu vou apresentar nossas professoras, tá? A gente está aqui com a nossa professora Elizabeth Bungalhardo. Ela é graduada em Educação Física pela UFPEL. Ela é mestre em Enfermagem e Saúde pela FURG e doutorando em Educação e Ciência pela FURG também. Atualmente, ela é professora efetiva do IFRS Campus Rio Grande. Estamos também com a nossa professora Simone. Ela é graduada em Educação Física pela UFPEL, mestre em Educação pela FURG, especializada em Dança pela PUC do Rio Grande do Sul, e ela atualmente é professora efetiva aqui no IFRS Campus Rio Grande. Também temos as nossas convidadas, a Tati Sarragoff. Ela é jogadora de pádel desde os 10 anos. Desde os 13, ela participa de campeonatos mundiais. Aos 16, ela foi campeã mundial dos menores, né? E diversas vezes campeã brasileira e gaúcha. E também estamos aqui com a nossa convidada, Daniela Lourenço. Isso, né? Aqui o currículo dela é enorme, tive que fazer até uma colinha para eu poder falar tudo que essa mulher tem no currículo dela. Ela é dentista formada pelo UFPEL, iniciou no atletismo em 85, e ela coleciona vários títulos estaduais, nacionais e também internacionais. Agora eu vou citar alguns dos vários deles. Ela foi 8 vezes campeã da volta na ilha, 6 vezes campeã da corrida do batom, isso, e 8 vezes campeã estadual na categoria Master. Também foi 4 vezes campeã dos 1.500 metros e 5.000 metros, tricampeã dos 400 metros, isso. E ela também soma mais de 10 medalhas nos campeonatos sul-americanos. E ela foi campeã sul-americana dos 1.500 metros em Lima, no Peru, em 2023. Né? Ontem, recente. Está indo amanhã. Essas são as nossas convidadas, pessoal. Bom, o intuito é realmente ser uma roda de conversa, tá? E a gente vai abrir, né, para fazer um quebra-gelo. O que é o esporte para vocês? O que representa a atividade física para vocês? Quem quer começar? Começa? Pode ser a Beth. Vai, Beth. Normalmente ela quem já pergunta, né? Uhum. Olha, eu fui forjada no esporte, né? Comecei desde de guria mesmo e depois como professora de educação física. Hoje já com algumas limitações, mas acho que o esporte, a atividade física tem toda uma disciplina, né? E é um jeito de viver, né? Eu acho que, para mim, na minha vida, foi extremamente importante, né? É disso que eu posso falar. E a gente procura popularizar isso, não só o esporte, que é hegemônico dentro da educação física, né? Mas outras práticas que também são importantes, né? É que como a gente aqui está falando em mulheres no esporte, a gente acaba se detendo nisso, mas a gente sabe que atividade física, educação física é muito mais do que isso, né? É uma opção de vida, enfim. Mas, para mim, assim, enquanto pessoa e muito jovem, eu já jogava no colégio, então, a vida inteira, né? Sempre esteve presente na sua vida isso? Sempre. Desde guria nova, assim. Seja atividade física por si, correr, ou os esportes mesmo colocados, como tem aqui a Tati no pádel, né? Ou a Dani que corre, também são 2 modalidades que me são familiares. O vôlei também, de alguma forma, assim, também me soa familiar. Sei jogar, né? Mais ou menos entendo. Outras práticas nem tanto. Simone. A Simone pode falar de outras práticas. Eu falo de outras práticas, né? Porque em qualquer esporte os professores diziam que era uma excelente bailarina, assim, sabe? Sim. Então, mas nas práticas corporais, né? Se a gente vamos voltar para esse lado ali, né? Compreender o esporte, esse tema, né, da cultura corporal do movimento,
a importância dele, né? Eu reconheço a importância dele, né? Não só no seu sentido do exercício físico em si, mas de todas as outras ações que envolvem ele estar com outras pessoas, a própria prática do exercício, o quanto isso faz bem, né? Para o desenvolvimento da gente, né? A própria questão da disciplina, também tu ter uma meta, algo a atingir, né? Que eu acho que o esporte acaba como outras práticas. A minha prática é a dança, né? E também me criei, né? Desde os 4 anos, assim, que eu me vejo, né? Dançando. O motivo que eu escolhi a faculdade de Educação Física foi a dança, né? Queria ser professora de dança e entendia que a Educação Física ia contribuir nessa formação. Porque eu entendo que elas são importantes para o desenvolvimento, né? Social, esse desenvolvimento físico. Então, eu não tenho como, assim, me enxergar sem a prática, né? Hoje eu vou investindo em outras práticas, mas sempre investindo, né? Nunca deixei, assim, ao longo da vida. Tem um momento que acaba que, em função de maternidade, a dedicação para o trabalho, acabaram, assim, não digo afastando, mas deixando mais brando, assim, né? Essa dedicação, como eu gostaria de ter me dedicado mais, né? Mas eu continuo, assim, o como dá, né? E pra ti, Tati? Eu vejo que eu comecei muito nova também, né, jogando, e o meu esporte sempre foi pádel. Eu fiz outros também, em colégio e tudo, joguei basquete também, em alguns campeonatos, mas o pádel eu acho que molda também a nossa maneira de ser, não só dentro, não só a prática, mas o aprender a perder, o saber lidar com diversas situações dentro da quadra, no meu caso, né, a gente aprende, passa por muita coisa. Hoje eu estou vivendo isso com meu filho, né, eu acho que vai... Então, eu acho que é uma coisa que molda aquilo que tu é, o teu caráter e a vida em si, acho que é todo formado. Desenvolvimento, todo assim, desenvolvimento, né? tudo aquilo que a gente Vai acaba muito se além da tornando, né? Eu acho que vem muito do esporte, aquilo que a gente pratiquei a vida toda, então acho que faz muito parte de mim o esporte, né? Que legal. E pra ti, Dani? Bom, eu também comecei cedo na escola, passei por vários esportes, basquete, vôlei, handebol, não dei certo. Aí caí no atletismo. Aí, a partir dali, Aí não sei o que é a minha vida sem o atletismo, desde encontrou. lá até hoje. Então, para mim hoje, né, além de um hobby, é uma terapia, né? Não me vejo, não consigo Tu precisa do viver atletismo, sem o atletismo. Preciso faz parte da minha vida, né? Então eu uso o esporte como uma terapia para mim. Sim, que legal. Bom, agora seguindo nesse aspecto, nesse viés, o que é ser mulher dentro do ambiente esportivo, de atividade física? Acho que a gente pode seguir. O que é ser mulher, Tati? Não, acho nossa. Já começa nessa, né? O que é ser mulher. Eu vivi muito isso, assim. Eu desde toda a vida joguei com meninos. Toda a vida aqui, né? Desde pequena sempre vivi esse mundo masculino, assim, totalmente. Sim, totalmente. E ele, eu até não posso me queixar, porque eu sempre fui bem acolhida, bem recebida, mas é um mundo difícil, assim, não é? A gente ganha menos. É porque eu cheguei a viver profissionalmente. Morei na Espanha, vivi disso. Ganhava menos, as premiações são menores. Claro que quem vai dar aula não aqui, né? Mas o mundo, a gente sabe o quanto é mais difícil, né? Todo o caminho fica mais difícil por ser mulher. Mas convivi muito, assim, com esse mundo masculino. Acabei sempre jogando, por não ter muitas meninas que jogassem aqui em Rio Grande. Então eu acabei vivendo muito isso e a gente sabe a dificuldade que é, né? Sabe, Tati, eles ficaram surpresos quando eu contei pra eles que olha, Guri, vocês têm que perguntar isso, porque a Tati, ela, pra jogar em Rio Grande, às vezes ela tem que jogar no masculino. Eu sempre joguei, ainda jogo com os guris sempre. Por conta do nível técnico que ela tem, né? E eles acharam assim, eles ficaram surpresos. Eu disse, vocês perguntam pra ela. A vida toda, né? Então, pra mim, acabou ficando uma coisa que hoje até eu acho estranho, sinto falta, assim, de, por exemplo, o pessoal vai nós vamos fazer uma janta, vamos jogar e fazer janta. Eu nunca tive isso, porque toda a vida eu joguei com os guris, então, eles vão fazer churrasco. Aí ficava só eu lá de mulher. Então, ficava incluída acabou que esse lado mesmo, social acabou sendo diferente, assim, né? Mas enfim, me acolheram bem, de uma certa maneira, apesar da dificuldade que é, né, para o esporte, para viver, mas enfim. As premiações, tudo também, isso né? nem Tem se essa fala, dificuldade. Pois é bem diferente. Essa dificuldade Dani. Tem aquele... Eu vivi, assim, uma época que poucas mulheres corriam.
poucas. Então, a Daniela correndo era estranho. Era chamado, que a louca tá correndo? Por que ela tá correndo? Né? Aquela, né? Ou se tu tá com uma roupa um pouco mais curta, aquele, né? Né? Tem todo aquele olhar machista, né? Então, eu passei por todas essas fases. Hoje tem muitas meninas correndo, né? É outra realidade totalmente diferente. Mas quando eu comecei eram muitos homens e pouquíssimas mulheres, né? Então causava um estranhamento neles. E ainda mais que a corrida na rua, né, Dani? Sim, aí a gente acaba se expondo, porque não tem como, mais, né? Ainda mais ali, te vendo, né? E outra coisa também, eu corro hoje, saio para treinar às 6 horas da manhã, no inverno é noite, né? Então, tem toda aquela questão da dificuldade de treinar, né? Não é da segurança. Não é tão tranquilo se eu fosse um homem, né, do que uma mulher na rua, mas todas essas questões de violência, de insegurança que a gente passa, né, por ser mulher, né? Sim, isso que tu falou de quando tu competia, treinava, né, causava estranhamento nos homens, também a questão estética também, né, porque os homens ficavam lá, sei lá, com as regatinhas e tal, e tu ia de short e eles ficavam... Né, tem até aquela questão de tu tá na rua e as pessoas, né, alguns homens, né, te achar que tu tá querendo se mostrar, né, todo esse preconceito, né, de te chamar a atenção e de tu tá exposta, né, por piadinhas, né, indesejadas, ventilar o corpo ali. Porque às vezes tu tá tá treinando, para numa esquina, mas tu não tá parada na esquina, né, pra algo, mas tem pessoas que acham que tu, né, então tem toda essa questão, assim, que as mulheres passam por serem mulher, né, pela questão machistas e coisas, né, que é, infelizmente, da cultura que a gente... eu acho que já foi pior. Foi pior, mas a gente ainda tem ainda tem isso. Acho que já foi assim. Eu acho que a cidade vai conhecendo a Daniela, que corre também, né? Vai conhecendo a Tati, que joga nas categorias. Os espaços, a gente vai criando espaço. Mas não quer dizer que não exista, né? O preconceito, ou que não existam situações que não são tão... Não, e uma coisa legal que vocês, de um certo modo, quebraram, né? Com padrões, questões, né? Padrões, assim, né? Hoje, outras meninas, né, podem correr com mais tranquilidade. Hoje, a gente tem se falado mais nisso, na questão da roupa da mulher, que tu utiliza para fazer as tuas práticas, né? Que a gente não usa para expor o corpo, a gente usa porque aquela roupa é necessária, porque é adequada para ventilar o corpo. Porque te faz bem, e seja o que, ti, exatamente. Né? Então, mas hoje, vocês, né, com a experiência, né, com os quilômetros rodados, né, corridos, né, e com as raquetes, né, as bolinhas batidas, vocês conseguem quebrar, né, isso e dar mais espaço para as meninas que hoje acabam sendo até inspiração, né, e não passam pelo que vocês passaram. Sim. Na graduação, vocês tiveram algum contra isso na educação física, no curso? Eu peguei um curso diferente de tempo da Beth, não sei como é que a Beth foi, assim, ó, na minha época, não sei se tu pegou isso, né, Beth, mas um tempo atrás, quando eu cheguei na faculdade, né, eu tinha testes de aptidão e as turmas eram separadas, assim, né, na educação física acho que custou um pouco ali o curso, né, acho que sim, né, Beth, de repente a Beth pode falar melhor, porque ela... Não, a minha turma foi a primeira turma mista, então eu já entrei nas turmas mistas e eu acho que a gente da educação fica sempre mais light, né, Simone? Embora a estrutura não, mas a gente tá lá no paz e amor, bicho. Então, a gente levava, assim... Eu me lembro que eu tinha um professor, Joaquim, de basquete, que dizia, assim, quando não saía o jogo de basquete, ele dizia, eu detesto essas turmas mistas. Mas eu tinha nas aulas porque, claro, como o meu meio, né, aí ser mulher no meu meio da dança é mais fácil, né? Eu acredito que pro homem seja mais difícil diante de alguns outros preconceitos, né? Mas aí tem toda aquela questão, né, que a gente acaba... As pessoas têm uma visão, né, porque tu dança, que tu é mais frágil, sei lá, tu é mais delicada, e seja lá o que for. Mas eu me lembro que na faculdade, um professor de futebol, ele estabelecia algumas regras, porque na hora do jogo, realmente, assim, sabe, o pessoal perde a noção um pouco, né? E aí ele botava, as meninas, porque também tinha esse preconceito, ninguém passava bola pra mim, entendeu? Lá na faculdade, é um curso de formação de professores.
que aconteça isso nas nossas aulas, a gente faz a intervenção, porque são estudantes de ensino médio, né? Aquela coisa toda. Mas numa faculdade, mas isso acontecia. Ninguém passava a bola pra gente. Na hora do jogo ali da aula, ninguém tava num curso de formação de professores, né? Estavam querendo competindo, né? E aí ninguém te passa a bola. Entende? Porque, claro, tu não é boa jogando ali, né? Mas eu acho que tu tá ali pra aprender também um pouquinho, Sim, né? te tira um pouco essa oportunidade de viver a experiência ali. Sim, de viver a experiência. de E eu aprender e também tal. até tentei, assim, em algum momento jogar handebol, acabei indo para um campeonato, assim, de handebol, fiquei no banco de reserva, né? Mas fui, entende? Eu tentei. Tava lá. Mas é que, tipo assim, ó, no handebol, eu derrubava alguém, eu pedia desculpa e ela levantava, entendeu? Isso aí não dava certo. Eu não tinha esse modo que não tem a ver com ser mulher, é uma característica do jogo. Competitivo, Do acho. competitivo, Sim, é do né? competitivo, né? Não tem a ver por ser mulher, aquilo era a Simone. Entende? Tá. Que levanta, ai, desculpa, eu te derrubei, né? Não tava certo, não deu. Não deu pra mim. Mas essas coisas durante a prática tinha, sabe? E eu também tinha, sabe? Uma bola de vôlei, alguém sacava, aquela bola vinha muito forte, aí eu vou sair da quadra. Mas enfim, né? Mas foram experiências, assim, mas é muito mais do pessoal do que, eu acredito, assim, né? Do que ser mulher. Sim. Dani, tu falou do teu filho, aí eu queria saber se todas... A Tati, tá ali a Tati, essa aqui é a Dani. Gente, bem louco, olha. Não, a Tati, me desculpa. Tu falou que tu tem um filho, né? E eu queria saber... tenho 2. 2 filhos. Queria saber pra ti essa questão da maternidade, assim, se tu engravidou quando tava ativa no esporte, não sei como é que foi pra ti essa questão. Tava. Eu morei 2 anos na Espanha, fui jogar profissionalmente. Quando eu voltei, que aí eu decidi engravidar. Aí eu tava jogando aqui, o circuito aqui brasileiro e tal. Aí tive que parar, né? Aí parei o tempo de gravidez, amamentação. E aí depois voltei, e aí andei correndo uma época, eu corria 5 quilômetros. E aí depois engravidei de novo, porque eles são pertinhos, meus 2. Sim. E a maternidade, claro, tem que parar, né? Não tem o que fazer, né? Ainda mais aumentando. Depois, em seguida, voltei. E aí, agora, não faz muito tempo, não faz muito tempo, é ótimo. 2018, ali, eu cheguei a voltar a jogar o circuito aqui, brasileiro, estadual. Aí joguei, aí cheguei a jogar mundial, fui ao Catar, fui a Dubai, joguei alguns mundiais ainda agora com eles já. Joguei sul-americano, a gente chegou a ser campeão sul-americano. E aí, alguns torneios coincidiram com o aniversário da minha filha, a apresentação de fim de ano, e aí pesa muito, né? Claro. Isso aí, Fica uma culpa. por isso que hoje eu tô assim, não jogo, não vejo, não sei. Fica. Aí a gente começa a pesar, assim, né? O que compensa, né? Tu tá, o quanto que... Porque já passei por muita coisa, já joguei muito, então agora talvez seja o momento de estar com eles. De focar nesse teu lado da tua vida, assim, né? Então, por isso, uma pausa aí pra acompanhar. Tu também comentou da maternidade, né? No começo. Sim, porque para dança, no caso ali, né, que requer muito aula, requer ensaio, pega final de semana, que às vezes é muito trabalho, porque eu vivo, até posso dizer que eu vivi da dança dando aulas de dança, assim, né? E acaba que pra tu poder te dedicar, tu perde o final de semana e vai indo, né? Às noites, assim, então... Fora o cansaço físico, né? Que tu acaba, né? Tu tá ali nativa, né? Mas aí chega em casa, toma um banho, relaxa, tu vai fazer sentar na cama com teu filho quando ele tá dormindo. Ele tá dormindo antes, então... Então são coisas que tu acaba que tu tem que desistir, né? Sim, tu tem que desistir. Abrir mão. Abrir mão, na verdade, né? Que não dá conta de tudo, né? E quando eles são pequenos, mas eles são hoje, né? Eles são um pré-adolescente e uma adolescente, assim, que também são outras demandas, né? Fica mais fácil, né? Eu consigo hoje voltar, assim, a me dedicar, não como eu gostaria, né? Mas para outras atividades, assim, mas ainda demanda, né? E aí tu fica com um sentimento, né? Tu fica tentando achar um jeitinho aqui, mas tu ia falar final de semana, né? Pô, eu queria estar em casa, de noite, eu queria estar em casa, na hora da janta, todo mundo ali, né? E não dá, mas eu acho que são escolhas, né? Porque a minha maternidade, ser mãe, foi uma escolha também. Que legal. E não é uma coisa que realmente, gente, é escolha. Não tem como. Mesmo que tu tenha um parceiro ali, que eu tenho, a Tati também tem, né? Os nossos parceiros, acho que a Beth também, que não conheço. A Dani também. Não conheço. Acho que a gente consegue fazer alguma coisa hoje porque a gente tem parceiros Sim. que nos apoiam, que nos acompanham, Legal. que estão ali junto com a gente na maternidade, nas demandas da casa. E isso facilita, assim. Facilita a gente fazer alguma coisa. Não como a gente gostaria, mas alguma coisa. Sim, não tudo, mas dá de dar um jeitinho. Aquela pontinha de culpa não deixa Não deixa fazer, tão, né? Porque não é assim, ó, a casa é contigo e os filhos são contigo. É tudo nosso. Sim.
Então isso contribui Tudo bastante. ele com os guris. É bem difícil, né? Tenho 2 filhos também e durante a gravidez eu tentei seguir, né? Mas chega um ponto, fui até com o Guilherme, que tem 19, fui até os 3 meses correndo e depois fiz natação e bicicleta, porque realmente o esporte eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Sim. E o Gabriel, até o 5º mês, eu corri. E aí a barriga não deixou mais, né? Mas tive aquela pausa, mas eu consegui conciliar tudo junto. Mas é aquela coisa, tem que ter o apoio da família, do marido, Sim, porque uma rede senão de tu apoio, não, assim, né? senão tu não consegue. Eu saía para treinar, ficava a criança em casa, chegava já direto para amamentar, né? Então é aquela coisa que tu tem que se dividir, né? Depois da maternidade tem que se dividir, né? Para conciliar, né? Mas não é impossível, né? Sim, concordo, não é impossível. E pra ti, Beth? Eu também, eu dava bastante aula de personal até ter a Marina, né? Aí depois, quando eu tive uma gravidez anterior, aí já tive uma série de complicações, eu disse, bom, se eu quiser ter um filho, eu vou ter que parar, né? Então, quando fiquei grávida, nothing more, não fiz mais nada. E depois reduzi muito a minha assim, porque sempre trabalhei muito, assim, muito, até 10 horas da noite. Eu chegava da aula de manhã, de tarde, de noite, naquele canalete era pouco para mim, que eu corria. Não é no nível das gurias, né? Mas corria? Mas é num nível, assim, de exercício físico mesmo, um personal aqui, outro ali. E aí depois, quando a Marina nasceu, bom, aí eu já tinha, inclusive, me organizado para isso, assim, na minha cabeça, no meu orçamento, tipo assim, não vai dar mais, né? E aí eu fui fazer outras coisas, né? Porque a profissão de educação física tem isso, né? A gente pode trabalhar numa área de preparação física, né? Ou optar pelas escolas. E aí eu entendi que depois dali a minha vida ela ia ser melhor se eu trabalhasse em escola, porque eu ia ter que conseguir conciliar a minha vida pessoal, enfim. E aí, claro, jogava, sempre a atividade física eu sempre mantive. Para falar a verdade, eu agora que estou mais assim, porque eu fiz uma cirurgia de joelho, mas eu estou sempre funcionando, assim, né? Ou como profissional, como fui muitos anos, trabalhei direto, assim. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com atividade física personalizada, assim, com os primeiros personal em Rio Grande. Eu tava lá fazendo. Trabalhei, tipo assim, uns 10 anos eu fiz isso. O que é isso, personal? A Beth já era. Sou eu. Trabalhei bastante, assim, eu não tenho queixa, assim, eu sempre consegui manter o meu padrão, assim, trabalhando, mas eu trabalhava muito, assim, não tenho muito descanso, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, 12 meses por ano. Os treinos não param. Corre muito, né, trabalhando. Beth, e vendo a Marina, porque a Marina é super do esporte também, né? Vendo a Marina, assim, não te dá uma sensação legal ela ser uma mulher e também gosta de estar ali no meio do esporte? Naturalmente, os filhos da gente acabam fazendo, a gente vai, né? Sim. Seja o Martim, não sei os guris se jogam. Não, os guris são meio malandros. Não são que nem a mãe. Mas ao natural, assim, isso é uma coisa um pouco natural, né? Assim, tu vê que a Marina nem joga tanto. Agora o voleibol aqui no IFE se proporcionou, enfim. E ela é bem feliz, mas a Marina dança. A Marina dança muito, né? Coisa que, né? Mas faz alguma coisa, né? Sim. Acho que tem a ver, assim, com o jeito que a gente leva a vida, né? Então, lá em casa é proibido não fazer atividade física. Não, e deu certo, assim, sabe? Sim. Né? Todo mundo faz alguma coisa lá, não todo mundo. Meu marido também gosta de fazer bastante. Ele na juventude dele, assim, ele fazia triatlo, então era uma coisa que carrega, assim. Então a gente é uma família que gosta de atividade física, né? A minha filha que regula com a idade da Marina, assim, no início eu não gostava que as pessoas olhavam, que ela tem o mesmo biotipo que eu, vai ser bailarina que nem a mãe. Não, ela vai ser o que ela quer. Claro. A gente não gosta de projetar essas coisas nos filhos, né?
E de fato, assim, ela fez aula de dança, ela sempre fizeram alguma coisa. Natação, todo mundo tinha que fazer natação até uma certa idade pra se resolver na água, né? Não, ela foi com 4 meses lá fazer natação, até uns 2, 3 anos ali eles fizeram natação. Depois eles não quiseram, ok, escolhe outra prática, né? Ela tentou dançar, aí ela foi pra ginástica artística e depois agora ela pratica crioga, assim, né? Mas nunca deixou de praticar nada. E faz musculação também, né? Então nunca deixou. Legal. E o meu filho também. Porque não existe isso. Lá em casa não existe isso, né? Ele de professor. Ele faz basquete, faz jiu-jitsu. Não, faz basquete, faz Matriculado em jiu-jitsu. todos os esportes. Em tudo que der, assim. E aí, Não tem a faltar. Todos os Isa restos. gosta, Não, os meus foram matriculados em vários esportes. Eu pensava sempre, alguma coisa vai gostar, né? Não é possível que a criança não goste de nada, né? A Isa foi pra dança também. A Isa do jazz, gosta ama de o jazz. dançar. E teatro também, é da área das artes aí, não é do meu lado. Só os Mas da ela Dani, então, que são tentei, ela mais- jogou, fez aula de Eles clássico. começaram com a natação, né? 6 meses Sim. fizeram natação, futebol. E faz alguma atividade. O Guilherme, o mais velho, tá fazendo medicina, então agora não sobra muito tempo, né? Mas ele dá uma fugidinha, dá umas corridinhas, assim, nada muito, né? E o mais novo, o Gabriel, ou tá no futebol, agora ele se encontrou com a turma da escola. Então tá no futebol, né? Legal. Ah, que legal. Alguma coisinha tem, né? É, Tem que tem. fazer, não totalmente parado não. Mas não caíram Não pra corrida. comparado com a mãe. Ninguém se A nível da mãe. Não tem problema. E aí, então? Tem uma pergunta aqui, que é como lidar com o corpo de vocês, né? A gente já falou da questão da maternidade também, mas enfim, a questão é do corpo feminino de vocês dentro do esporte, assim. A Beth tinha falado, né, que vocês já tiveram alguns problemas, enfim, não sei se você queria falar. Mas eu não sei se é... Sempre tem. Pra vocês. Eu acho que as gurias, como as gurias são... As gurias aqui são alto nível, né? Claro que eu e a Simone, nós somos professoras, né? Mas são alto nível a gente, também. claro que é diferente, mas as gurias num alto nível de treino, né? Mas Eu assim, acho. Demanda muito tempo. quando eu comecei a jogar lá atrás, a gente não fazia assim, não tinha assim, a fazer o funcional, tinha que fazer musculação. Quando eu fui morar na Espanha, todo mundo fazia tudo, né? Musculação, funcional, tudo. Era outro já, né? Outro que aqui já Outro estava olhar. começando, era outro olhar. Claro, hoje não existe, né? Tu fazer um esporte, né, de alto nível, tu não fazer uma musculação, né? Tu não fazer um reforço, não existe. Mas antes a gente só jogava. Ou quem corria, acho que só corria, né? Não tinha aquela coisa, não, tem que fazer um reforço. E hoje já mudou muito, né, essa visão, assim, o reforço, a fisioterapia, né, tudo isso, né, o preventivo. E outra Essencial, coisa né? também, né, gurias, eu acho o material, né, os tênis, as sim, raquetes, tudo. né, mas é tudo- o quanto mudou que muito, melhorou, Tudo vai né, evoluindo, né? isso tudo também acabou. As tecnologias. E isso Pra tudo tem... todas as áreas, né? Isso tudo tem um custo no corpício da gente, né. E informação também, eu acho. Acho que a informação, gente com também certeza, hoje sabe, né, o quanto é importante. Então. É essencial, né? Não tem como... É porque são estudos também que levam a compreender, né, Beth, ali. A gente sabe que tem aqui em Joinville tem a escola do Bolshoi, né? Sim. E tu vai na escola do Bolshoi, tem uma sala só de pilates. Sim, Então, sim. que tipo assim, então, que não é só um trabalho técnico, né? É um trabalho esse de reforço, assim, sabe? do Que vai preventivo. fazer um rendimento melhor na prática. Não sei se era essa a pergunta Não sei de se... nível de corpo que vocês estavam É a fazendo. questão de que os treinos, eles demandam muito do corpo também, né? sim, Delas sim, que são sim. profissionais, por exemplo. Eu já tive o ligamento rompido e Ah, um pouco de cada tudo. Ah, sim, mesmo. Né, essas coisas também. Tudo. O corpo vai ao limite, assim, né? Quando tá realmente treinando. Mas isso é coisa do alto rendimento, que é o meu caso e da Beth aqui. Eu sou ilesa. Tá zen. Tá pleno. Tô plena aqui, eu tô inteira. Não tem nenhuma dorzinha. Eu só tenho dor quando eu tô parada, gente. Nada. Eu sempre só uma tenho dor lombar quando eu não tô fazendo exercício. Então o exercício é importante, né? Sim, com Não dá de parar, né? Dani, lesões. muitas, né? A gente vai colecionando, né? Não tem como não ter, né? São muitos anos E a competição, né? então a gente tá sempre suscetível a uma lesão, né? Então é Sim, complicado, inevitável, né? é inevitável, né? A gente vai sempre no limite, né? Então, E as dores vão piorando conforme os anos também, né? Isso sim, também é com um certeza. detalhe, E a né? idade vai Mas pesando. a gente não tinha nada, agora Isso tem muito tudo. a ver com Idade vai com a pesando, prática, né? né? Que vocês que é muito intensa, assim, sabe? Quando a gente entra no nível de prática que a gente faz, né? Para a manutenção, né?
Acaba eu que a acho gente que- não acaba lesionando, porque a gente não tá tanto tempo ali. Vocês não, vocês têm que ter o resultado, tem que ter o Intensidade, rendimento, então vai do limite, né? Eu acho que tem a intensidade e a gente, no caso das mulheres, né, a gente vai também tendo aquela curva hormonal Sim, que vai também nos prejudicando. Prejudica né? A gente bastante. chega num ponto assim que a gente acha que Passa- vai passar ilesa, né? A gente faz esporte, não. Exatamente. Aquilo não vai acontecer comigo, né? Não. Porque eu pratico esporte, eu começo fato é que a ameniza. Mulher Maravilha, eu não, né? Só que chega a idade e aí acontece tudo que tu possa imaginar Tudo. contigo. Só ameniza. Mas é bem complicado e é difícil de aceitar, né? Porque Muito. a gente acha que com a gente não vai, porque a gente pratica, a gente faz esporte, né? A gente Tu tem uma acha que a gente estrutura está forte, que tu construiu uma vida de, que a de gente- atividade e aí o teu corpo te trai. bem É difícil complicado. de aceitar, eu concordo contigo. Essa Dani. fase, Eu tô nessa fase essa aí. transição é bem complicada. Mas tudo tem um lado bom, gente. Seria Claro, mais cedo se não, não praticasse alguma coisa, né? Não, Eu sim. sempre penso por esse lado, né? E Seria mais eu cedo. acho que tem essa coisa assim, preenche a vida da gente. O tempo que jogamos, que fizemos, que né, ou que trabalhamos, nos constitui enquanto pessoas, né? Ah, sim. Então isso tem um valor, mas que dói no corpo, dói. Tem um custo. Fala, Wesley. Eu queria agora que cada um de vocês falasse o momento em que vocês se sentiram no pódio. O momento que vocês se sentiram, assim, campeãs. O Realmente ápice, campeãs. assim. Aham. No esporte, na vida. Bom, eu me senti no pódio, gente, quando eu fui nomeada para trabalhar aqui no IFRS. Estar aqui é o coroamento de um caminho longo. Lá mesmo quando eu trabalhava de personal, né? Assim, porque tudo isso me constituiu como pessoa, como profissional da educação física, né? E eu queria muito um emprego, assim, uma ocupação em que eu tivesse uma remuneração que eu considerava que era condizente com aquilo, né? Você te esforça, né? Pro qual eu tinha me esforçado. Então, eu não tenho dúvidas. Sou capaz de dizer a data até para vocês. A gente tava juntos, né, Beth? Nós tava Eu vou segurando- dividir esse pódio junto com ela, sabe? Porque eu não escolhi ser bailarina, eu escolhi ser professora de dança, né? Então, eu escolhi a profissão, professora, né? Então, assim, ó, e realmente dentro dessa profissão, no mundo que a gente vive aqui, né, Brasil e tudo mais, remuneração melhor é trabalhar numa escola federal, né? A gente tem que ter consciência disso. Ali é o meu máximo que eu consigo atingir de financeiro, porque a gente tem que reconhecer, a gente vive num mundo onde a gente precisa de dinheiro, né? E de realização profissional, em termos... eu e a Beth, assim, em tempos diferentes, mas eu acredito que a gente tem uma história parecida, assim, de trabalhar muito, de trabalhar em escola particular, eu dei aula em escola particular, escola municipal, escola estadual, níveis diferentes de ensino, desde a educação infantil até a graduação, pós-graduação. Então, a gente teve essa experiência para dizer, olha, eu gosto disso, gosto daquilo outro. Então, chegar aqui, né, eu depois de 15 anos de formada, né, e foi um caminhar, né, porque em seguida que eu me formei, meu primeiro trabalho, assim, já trabalhava antes, né, mas o primeiro trabalho formada foi aqui no CTI, né, foi meu primeiro trabalho aqui, né, no CTI. E aí tu gosta de trabalhar aqui pelas possibilidades de trabalho que a gente tem aqui. Carga horária, espaço, e não era o espaço que a gente tem aqui, né? A Beth também foi substituta. E depois de muito tempo, eu quero voltar pra cá. Sim, eu quero voltar, só que demorou, né? Demorou, nunca desisti, né, de estar aqui. Então, isso é muito legal também, né, nesse sentido. Mas também tem outra coisa que eu acho importante, assim, dentro... que teve essa função da maternidade, né? Que, eu gosto de dançar, gosto de ir pra palco, gosto de fazer alguma coisa diferente. Eu tenho essa necessidade de estar em movimento o tempo inteiro, né? E é isso. E aí, quando chegou uma hora, mas eu não vou mais, né? E aí foi quando eu me identifiquei com uma prática que eu faço hoje, que é a acro, né? Que eu digo assim, não dá, eu não tenho mais corpo pra isso, né? E eu digo assim, não, mas eu vou experimentar. Vai E eu que fui rola. experimentando, vai que rola. E eu não acreditava que eu tinha condições de fazer alguma coisa, assim, sabe? E às vezes eu nem acredito nas coisas que eu consigo fazer. Mas enfim, então, porque na verdade, então, eu acho que foi um momento também de entender que a gente tem um tempo que tu tem que parar e que dá, né? Respeitando, né, as idades, os limites, entende que alguma coisa dá pra fazer. Então isso também pra mim, porque eu já tinha desistido, assim, sabe? Ia ficar só tá ali, né? Fazer uma musculaçãozinha ali, né? Uma coisinha assim, né? Eu digo, não, agora
Vamos encarnar em outra coisa, que eu tô me encarnando. Ai, tu te dá isso aí. Tati, teu Meu pódio. Deus, meu pódio. Eu acho que como mulher, o pódio da gente é ser mãe, né? Isso não tem dúvida. é. É o mais, né? Mas em termos de esporte, quando eu tive morando fora, apesar de a gente ter jogado um monte de mundiais e tal, a gente ter ido sul-americano, eu tive um momento que eu tava jogando na Espanha, e lá a gente ia 4 horas mais, 5 horas mais era, né? E eu joguei um jogo que ia perder, certo? Assim, e a gente ganhou aquele jogo, foi pra semifinal, que era o máximo, assim. E aí aqui era 5 da manhã, liguei pra toda a família, imagina, não tinha nem celular. Liguei pra acordei a mãe, o Túlio, todo mundo pra dizer que eu tava na semifinal, então aquilo foi mal. Depois, na semifinal, eu perdi 6-1, 6-0. Não interessa, Chegou na semifinal. Foi assim, Que legal. Foi o auge. Foi. Marcou, aquilo me marcou, assim, muito. Que legal. E pra ti, Dani? Bom, assim, a gente tem muitas vitórias, assim, acho que na vida, né? A gente, por ser mulher, são muitas dificuldades, né? Eu acho que, assim, eu tive várias superações. Como profissional, eu também gostava de educação física, para mim, assim, era a minha primeira opção. Mas aí a gente vai vivendo no esporte, vendo as dificuldades que os atletas enfrentam, né? Eu disse, não, acho que eu vou passar muito trabalho. Feste bem. Aí optei pela odontologia, né? Eu acho que mudou assim o rumo mudou a trajetória da minha vida e eu consegui conciliar o esporte junto. A odontologia foi assim, acho que uma coroação assim que me ajudou me permitiu estar hoje ainda praticando o esporte, né? Mas no esporte, assim, eu sou amadora, né? Não cheguei ao nível da Tati no esporte, mas agora nessa categoria que eu faço parte, que é o Master, a gente participa, atletas de 30 até 100 anos, né? Tem atletas de 100 anos competindo, né? Então, assim, é bem abrangente, bem acolhedora. Tu vê, assim, aquelas vozinhas, assim, correndo, né? E assim, meu sonho é continuar correndo, né? Até meus últimos dias, como tem esses atletas aí no mundo inteiro, né? Então, meu objetivo é esse. E um ponto mais, assim, meu pódio, assim, principal, que foi o ano passado, né? Que foi, assim, ganhei na linha, cruzando a linha, né? Com a outra menina, assim, né? A gente praticamente junto, né? Então, minha primeira medalha sul-americana, o título é bem difícil, apesar de amador, a competição, as categorias assim são fortes, né? Tem muita gente boa, Chile, Argentina, Uruguai. E então ganhar um sul-americano ano passado foi para mim muito importante, uma concretização, né, de uma realização pessoal, assim, né? E super recente, né? Muito legal. Não é como eu disse, né, não é na categoria profissional, mas para mim foi uma realização pessoal enorme, assim. Eu diria que para o município, assim, para a cidade, isso é muito importante. Era isso que eu ia falar. Né? Vocês representam muita coisa, assim, pra gente, né? Eu acho que tomara Rio Grande reconhecer, assim, essas atletas que a gente tem. A Tati, né, que tem, assim, uma bagagem, né, técnica e de história, assim, de competição, de competidora, e a Dani também, né, de sair. Então, a gente fica pensando, Rio Grande às vezes não reconhece, né? Não valoriza. E não valoriza. Então, eu penso isso assim, que quando os guris me perguntaram, eu falei, não, vamos chamar as gurias, porque eu acho que a gente tem que começar, né? E não valoriza. Rio Grande tem essa coisa, às vezes, de não valorizar o que é seu, e ainda assim, as mulheres ainda, coitadas. É mais difícil ainda. É mais difícil ainda, né? Então, eu acho que hoje aqui é o nosso reconhecimento, gurias, a vocês, né? A trajetória. E assim, o orgulho de vocês serem rio-grandinas, né? E da gente poder estar aqui e conversar. E a gente aqui, enquanto professora de educação física, que a gente traz para as aulas, né? A gente não só traz a prática, né? Do esporte em si, mas a gente também traz essas questões, assim, e a gente tem vocês, assim, como referência, né? Quando vai falar da mulher, né? A gente sempre tem que trazer para nossa realidade também, para as pessoas enxergarem que sim, Rio Grande produz, né? Tem talentos. Talentos aqui, né? E a gente procura sempre também discutir isso com
com os estudantes, assim, né? Eu acredito que seja nós acreditamos aqui que é uma responsabilidade da educação física nesse espaço, né? Nesse espaço escola, onde a gente contribui para a formação integral de vocês, né? Porque assim a gente também vai formando pessoas que pensam a respeito, não só que pratiquem a prática por praticar, mas que pensem sobre essas questões, para ir mudando um pouco a história, né? Também. E até porque para elas, assim, né, tem muito investimento pessoal, né? Econômico também, né? Porque a gente acaba aqui tendo que bancar muitas coisas, né? É praticamente Tudo, né? tudo, Ninguém banca, né? Vocês, assim, patrocínio, imagina, não sei como é que pouco, é. Até perguntei uma coisa, assim, que nem sei se tá... pouco. Não, patrocínio, assim, Não, né? suficiente, Quando tu vai... nunca é Não tem, Nunca né? dá conta, né? nunca E mulher, menos ainda, né? Tanto que as gurias têm outras profissões, né? A Tati é corretora, né? E a Dani é dentista, né? Seria impossível. Hoje em dia, se tu não consegue te bancar, tu ir competir. Porque é alimentação, tem É que ter uma muito alimentação caro. adequada, É mora muito longe, caro. roupa, raquete, tênis, né? Muito caro. Muito caro, né? Muito caro. Pra tu, um sul-americano, a gente fica uma semana num Hotel, imagina. num outro hotel, lugar, né? imagina Então, tudo isso. Quem é que banca? o Patrocinador? custo- Não tem patrocinador. Custo é Até muito o padre alto. acho que ainda tá, né, a gente ainda consegue, a marca de raquete, essas coisas nos patrocinam já, a gente já começou, já Legal. melhorou, antes não tinha, né? Hoje a gente já consegue patrocínio, apoio. E as viagens, por exemplo, quando tem sul-americano, mundial, a Cobrapa normalmente consegue, que é a Confederação Brasileira, consegue as passagens e hospedagem. Então a gente até tem. Mas assim, tirando isso, os torneios normal, vou jogar o brasileiro, vou jogar o estadual, Não, e até tu não chegar pode nesse nível onde tu consegue esses patrocínios, foi muita ser. caminhada, com né, certeza, também, né? muito patrocínio, né? Patrocínio. A Tati eu acompanhei desde Muito pequena. patrocínio, né? Vi assim direto. Mas é muito importante mesmo ver. Mas isso você... acho que não é só Rio Grande, isso é do país. Tá? Esporte também, né? O Não é esporte. futebol, o que a gente enxerga, né, E, na ó, TV se não é aberta, futebol né? masculino também. Masculino, é, né? Exato, Masculino. feminino também. agora que tá querendo... Tá querendo ir. Né? Mas vai. É uma loucura isso. É cultural, né? Cultural. O esporte não é reconhecido como algo, né, Exatamente. importante, né? A gente vê, eu pelo menos eu acho, eu fui introduzida na escola, né? E só que a gente não vê isso, não tem essa visão que a importância do esporte, né, para as crianças, né, para criar Cultura, né? O cultura, pensamento se voltar. né? Né? Não, e é isso, tu não tendo, né, a valorização, não tendo o apoio, né, não vai crescer nunca, Não tem porque no momento que tu vai ter interesse de fazer um esporte, se tu, a não ser o futebol, é isso, né, se tu não pode viver disso, não pode né, viver como é disso, que tu vai ser incentivado a... E eu acho que a gente volta, né, gurias? Os centros de treinamento maiores estão em Porto Alegre, né? Sim. Porto Alegre e assim mesmo, o Rio Grande do Sul ainda fica um pouco Bem abaixo atrás, do resto do país. E aí, por aí vai, né? A gente... Enfim, mas mesmo assim nós temos talentos que a nossa cidade aqui. E estão aqui com a gente. estão aqui conosco. Mas é muito legal mesmo a gente ver vocês chegando tão longe, né? Eu fiquei todo arrepiado, até mostrei pra Simone. Ela falando que quando ela cruzou, né, com outra competidora, como isso é legal a gente ouvir, porque eu jamais imaginaria que tem uma competidora nesse nível aqui em Rio Grande, sabe? Eu nunca ia ouvir falar se não fosse essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Isso é muito importante mesmo. Eu penso muito em, por exemplo, quando tu falou que é o trabalho de vocês meio que levar isso para os alunos, né? Como pode ter gurias novas, assim, sei lá, do primeiro ano, que vão ouvir a história de alguma delas e vão se inspirar, sabe? Isso é muito importante para seguir na área do esporte, enfim, e da vida mesmo, de questão de disciplina. Enfim, as histórias de vocês são muito importantes, assim. Isso é muito legal. O esporte, eu acho que uma das coisas é o ensinar a ter disciplina, né? Eu acho que é uma das coisas mais, né, que a gente vê que as crianças, né, às vezes se perdem, né? Hoje é só o celular, né? Aquele vício, então o esporte molda muita coisa, né? Molda muito. Desenvolve muita coisa. Respeito, né, pelo outro que está ali competindo contigo. E tem inúmeras coisas, né? A Até perseverança, né? O aprender, como tinha dito, né? Aprender a perder e... Sim, eu aprendi Que nem sempre é legal, né? Nem sempre é legal, sai da zona Dói. de conforto várias vezes, A né? ter persistência, né? Hoje a gente vê Umas gerações, né, que não tem persistência para nada, Existem né? faces da E coisa. aí Existem muito o fácil. esporte, eu acho que Sim, é um caminho. é um caminho.
bem interessante. Porque a gente falou das vitórias, né? Mas quantas derrotas também, né? Sim. E lidar com isso, Muito mais, né? Muito mais. Mas lidar, né? Porque a gente pensa assim, essas gerações atuais, a primeira coisinha que não dá certo, não é mais o que eu quero, não é mais isso, entende? Desistem fácil das coisas. Não, e é isso por isso que eu digo que o IF hoje é meu pódio, né? Mas quantos concursos? Muito mais derrotas do que... Eu também não vou no primeiro, Aquela eu questão cheguei aqui, do entende? treinar, né? Treinar não é bom. Só que a gente assim. tem que ir para poder conseguir ganhar, né? É a mesma coisa. Estudar não é bom, mas a gente tem que estudar pra gente, né? Então é tudo. Cada coisa leva ao seu objetivo, né? Então, Sim. se for dizer, é legal sair correr todo dia, saio com uma felicidade às 6 da manhã no inverno. Não, não no é, inverno mas é querer. mas é algo Foco, assim né? que depois vai te dar Vai te trazer, né? né, trazer o... Prazer, né? Acho que é isso, né, Guris? Não sei. Foi muito legal. Pra finalizar, então, agradecer a todo mundo aqui. É lindo ver como é legal vocês se sentirem no pódio em cada particularidade. Eu fui teu aluno no 5º ano do Fundamental, no Buchholz, e foi legal. naquele momento que eu acho que tu passou aqui pro IF, né? 2015. 15. Por aí. Em 2016, né, Beth? Que eu... E eu me lembro que foi no bimestre que a gente ia ver dança. Aí tu falou, tô chateado que eu não vou poder dar dança pra eles, mas tô indo pra onde eu sempre quis ir. Tu falava. E o pessoal, não, porque a professora Simone vai embora. E também, tenho aula com a Beth, toda a educação física é minha mãe aqui no IF que eu falo. E é muito legal ter a história de vocês aqui. Eu até falei pra vocês no WhatsApp quando vocês mandaram. Eu falei, gente, é incrível porque eu quero seguir educação física, né? Então, ver que o esporte, que a atividade física, ela tá caminhando para ser bem mais reconhecida do que era há 10, 20 anos atrás. É incrível, muito legal, de verdade. Muito legal mesmo. Vocês estão sempre no pódio, né? Sim. Em todos os momentos. E é muito legal mesmo vocês compartilharem essas coisas, né? Cada uma, como o Wesley falou, né? Na sua particularidade, assim. Vocês na educação, né? Vocês no esporte mesmo, atuando dentro do esporte. Isso é muito legal. Queria agradecer a vocês por terem vindo aqui, pela disponibilidade também das profs, pela ajuda e pela ideia. E eu acredito que seja isso, né, pessoal? Acho que é isso. Então tá, muito obrigado, gente. Muito obrigado.